Disse-lhe: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Emmanuel intitula o seu comentário Mortos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um tema que é de suma importância para a nossa vida. Você já pensou no que significa estar vivo? O que isso significa de fato? E existe uma diferença entre estar vivo e existir. Há até um ditado popular ou uma expressão que a gente utiliza às vezes com frequência, quando a gente chega do trabalho cansado, esgotado, às vezes a gente não fala assim, nossa, hoje eu estou morto. Isso não significa que a gente perdeu a vitalidade do corpo físico, que a gente precisa ser encaminhado ao cemitério, longe disso. Significa apenas que a gente está sem disposição, sem energia para agir, que a gente não tem condição de seguir adiante, que a gente precisa ficar parado ali. E essa distinção entre estar vivo e existir, ela é importante para que a gente possa entender um dos ensinos de Jesus que talvez gere mais confusão na cabeça dos discípulos. Estar vivo não é simplesmente existir. Uma pessoa pode existir, mas ela pode estar se sentindo morta. Essa almofada, ela existe, mas ela não está viva. Agora, estar vivo não é simplesmente a gente ter essa disposição, ocupar um lugar no espaço. Estar vivo é algo um pouco diferente. Do ponto de vista do Evangelho, estar morto não é só quem já perdeu a vida e tem que ser levado no caixão para o cemitério. Estar morto, do ponto de vista do Evangelho, é quando a pessoa ela se perde na indignação, no ódio, no orgulho, na vaidade, na indiferença, na preguiça, no ócio. Essa pessoa que está nesse estado, ela está, entre aspas, morta. E a pessoa que está viva é aquela que age em favor do bem, que busca aperfeiçoar-se, que busca melhorar-se, que está fazendo alguma coisa pela sociedade, que está convertendo os recursos que estão na mão dela em algo de útil para as pessoas. Ou seja, essa pessoa que trabalha em favor do bem, do crescimento, do progresso, da paz, essa pessoa está viva. Por que é importante a gente entender essas duas diferenças? Porque isso explica aquela situação que muitos de nós já devemos ter encontrado, de estarmos diante de uma pessoa que, muito embora a gente dê os conselhos, a gente oriente, a gente aponte o que a pessoa deve fazer, ela se torna impermeável a qualquer estímulo que possa fazer com que ela se movimente e saia do estado de letargia mental em que ela se encontra. Quem de nós já não encontrou uma pessoa assim? Que apesar dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso comprometimento, a pessoa simplesmente não se mexe. Do ponto de vista espiritual, é alguém que está morto, apesar de existir, apesar de estar ocupando espaço. E às vezes, mesmo que a gente faça muito esforço, nós não somos capazes de despertar essa pessoa para a vida. O que fazer então? O que a gente deve fazer diante dessa situação? Nós devemos seguir em frente. Deixar, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o Evangelho nos traz, deixar que os mortos enterrem os mortos. Não significa a gente agir com indiferença, não significa a gente deixar de ajudar quando nos for possível, a gente estender a mão quando a pessoa pedir, a gente auxiliar naquilo que ela solicitar ou do que nos for possível, mas nós não devemos paralisar a nossa marcha. É justo que se a gente encontrar alguém na lama, a gente estenda a mão para que a pessoa saia da lama. Mas do ponto de vista espiritual, não existe nenhuma obrigação de que, porque a pessoa está na lama, a gente vai entrar na lama junto com ela. Podemos estender os braços, podemos apoiar, podemos favorecer as iniciativas que a pessoa tem de melhoria, e isso é muito importante.
Às vezes a gente quer que as pessoas que estão nessa condição, entre aspas, de mortos, elas saltem da noite para o dia, da condição em que se encontram, para uma condição de angelitude. E a gente esquece que nesse processo existe uma jornada, existe uma caminhada. E às vezes a gente se frustra, ou a gente agride, ou a gente acaba condenando a pessoa, esquecendo de que existe um tempo de amadurecimento. E que durante esse tempo de amadurecimento, talvez pouca coisa nós possamos fazer pelaquela pessoa. Mas não devemos esquecer os compromissos que temos para conosco mesmo, para com outras pessoas, a fim de que a gente não desperdice o tempo que é valioso tentando ajudar uma pessoa que naquele momento, naquela circunstância, não vai receber aquilo de uma maneira adequada, tornando-se impermeável a qualquer tentativa de melhoria. Nessa hora, é a hora da gente entender o conselho de Jesus e a gente deixar que os mortos enterrem os mortos e a gente não se deter nessa caminhada. Novamente, isso não significa desprezar a pessoa, não significa que a gente não a ame, não significa que a gente não vai estar à disposição quando ela precisar e nós pudermos ajudar, mas que a iniciativa, o movimento inicial, nem sempre pode ser determinado pela nossa vontade ou pelos nossos esforços. Sigamos confiantes de que o tempo cuida de todas as pessoas, de nós e também deles, e não paralisemos a nossa marcha na direção do crescimento e do progresso. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60, e nos diz: Disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Emmanuel intitula o seu comentário Mortos. Há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Mortos que jazem muito mais impassíveis que os outros aqueles que, por vezes, julgais sentenciados à cinza e à separação. Há usurários inermes em túmulos de ouro. Há dominadores da carne encerrados em sarcófagos imponentes de orgulho falaz. Há juízes inumados em covas de lama. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de simonia e administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio do desencanto. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença e heróis cristalizados em ataúdes de medalhas faiscantes. Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos e mentes preguiçosas em sepulcros de miséria. Se proclamardes a verdade para essas almas cadaverizadas no esquecimento da lei divina, de certo responder-vos-ão com a inércia, com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Para semelhantes retardados de espírito, pronunciou o Senhor as inesquecíveis palavras: deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Procuremos, pois, a vida, descerrando nosso coração ao trabalho constante do bem infinito, porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível com eterna libertação. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender esse ensino, às vezes enigmático, difícil do Cristo, e trazendo com muita clareza o que Jesus quis dizer com essas palavras, um conselho de inestimável importância para nós, para que nós possamos avançar. E a proposta para hoje é que nós, diante dessas pessoas que às vezes a gente encontra pela vida, pelas redes sociais,
e que nós entendemos que, por hora, naquele momento, a pessoa está morta, cadaverizada no orgulho da vaidade, que a gente não empreste o nosso sentimento, o nosso tempo a isso, que a gente entregue aquela pessoa a Deus, que a gente saiba fazer uma oração, boas vibrações, mas que nós continuemos a nossa marcha. Porque, em última circunstância, não é o estado dela que vai determinar as nossas conquistas, a nossa vitória. Vivamos o dia de hoje, fazendo o bem que nos é possível, promovendo a paz que nós podemos concretizar, contribuindo com o próximo na medida das nossas possibilidades e recursos, aprendendo com as experiências da vida. Ou seja, vivamos o dia de hoje e deixemos que os mortos enterrem seus mortos. Quero desejar a você uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e dizer que estou muito feliz com o resultado que as reflexões estão tendo, a possibilidade da gente estar aqui junto. Lembrando sempre que quem tiver interesse em conhecer a coleção Evangelho por Emmanuel, o link está aqui na descrição do vídeo, está o texto que foi lido também, algumas pessoas pediram isso, para que a gente deixasse o texto acessível. Então o texto está sempre na descrição do livro, do vídeo, e que nós possamos aproveitar esse tesouro que Emmanuel nos legou, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, essas lições imortais. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.